Hoje nós vamos fazer os exercícios 6, 7 e 8 das atividades propostas de Física 2, capítulo 7. Os exercícios 9 e 10 vão ser juntos com Física 1 na terceira aula da semana, tá? Então vamos lá. Uma lâmpada permanece acesa durante 1 hora, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,5 amperes. Sabendo disso, responda aos seguintes itens. Aí tem o dado aí da carga elétrica. A. Qual a carga elétrica que passou por uma seção de seu filamento? E B. Qual é o número de elétrons que passou pelo filamento? Então, vamos calcular a A. Então, I é igual a Q sobre ΔT, né? Então, eu tenho o I, tenho o ΔT, que está em horas, né? Então, tem que converter. Vamos lá. I é meio ampere, Q, e 1 hora é 3.600 segundos, né? 3.600 segundos. Não aparece o zero. Passa para cá multiplicando. Então, é metade de 3.600. Então, a carga vai ser 1.800 coulomb. Beleza, essa é a resposta da A. Agora vamos para a B. Na B, qual o número de elétrons, né? Então, Q é igual a N vezes E, uma das primeiras fórmulas que a gente aprende na elétrica. Então, N vai ser igual a Q sobre E. Lembrando que Q é 1.800 e E é 1,6 vezes 10. Vou dar um zoom aqui. Opa! A menos 19. Vamos lá. Bom, 1.800 por 1,6... 1.025. Vamos separar. Aí, pronto. Tá meio demorado. Espero que não trave no meio da gravação. Vezes 10 elevado a 19. Por quê? Porque estava embaixo, sobe e troca o sinal. Bom, quando eu mexer aqui na vírgula, vai ficar 1,25. Então, diminuiu o número de 3 casas. Então, eu somo 3 casas ali no expoente elevado a 22. Tá? Então, essa daqui é a resposta, não tem alternativa. Tá? Vamos para o próximo. 7. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 10 a 18 íons por segundo para o polo A. Os íons positivos deslocam-se com a mesma taxa para o polo B. Aí tem uma coisa importante que eu não considerei na hora, que é o seguinte. Uma corrente elétrica normalmente é estabelecida quando eu tenho várias cargas positivas em repouso, que são os prótons, que estão nos núcleos dos átomos e não se movem, e eu tenho uma corrente elétrica indo para um lado. Então, a corrente elétrica é caracterizada pelo valor de cargas que passam num determinado tempo por esse conjunto de prótons que estão aí parados, né? Uma seção do fio. Só que o que ele descreve aqui é diferente. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho uma corrente negativa vindo para cá, eu tenho uma corrente positiva indo no sentido oposto. Então, na verdade, como elas têm o mesmo valor, eu vou ter uma corrente total que é o dobro, tá? Por que é isso? É como se você imaginasse uma velocidade relativa. Se eu imaginar que esses caras estão em repouso, tá? Esse cara aqui está se movendo com 2 vezes a velocidade. Digamos, mais ou menos essa ideia, tá? Então, esse é um exercício capcioso, tá? É complicadinho de ter essa sacada aí, tá? Sabendo-se que a carga de cada íon positivo é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada será. Então, aí você tem que fazer I igual a Q sobre ΔT. Só que Q é N vezes E. Então, fica N vezes E sobre ΔT. Tá? Deixa eu lembrar uma coisa. A gente lá na resposta.
Não, tô... Ai, eu comecei a copiar outro exercício, galera. Desculpa. Eu fiz tudo aqui na apostila, meio apertadinho, aí na hora que eu olhei eu me confundi. Aqui. Carga vezes o número de elétrons. Ah, lembrei. É porque ele fala que é por 1 segundo, né? Então a corrente é a carga pelo tempo, né? Só que o tempo é 1 segundo, então esse cara nem entra na conta. Então vai ficar I igual a Q, né? Só que Q, a gente viu lá no outro exercício, é igual a N vezes Z, né? Então o que eu vou ter? I é igual ao número de íons, mas vai ser o dobro. Não apenas 1 vezes 10 a 18, mas 2 vezes 10 a 18, porque eu tenho cargas negativas indo para um lado e cargas positivas indo para o outro, que me dá o dobro da corrente, tá? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vai me dar 3,2, né? Vezes 10 elevado a menos 19 mais 18, o que vai dar 3,2 vezes 10 a menos 1, que é dividir por 10, né? Então, o I vai dar 0,32, que é a alternativa C, tá? Então, refaça esse exercício com muita atenção, tá? Vamos para o 8º e último do dia. Quer dizer, o terceiro do dia, mais o exercício 8, né? Uma corrente elétrica de intensidade de 16 amperes percorre um condutor metálico. A carga elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O número de elétrons que atravessam uma seção transversal desse condutor em 1 minuto é D. Então, mesma coisa, tá? I igual a Q sobre ΔT. Sendo que no lugar do Q eu vou botar N vezes Z sobre ΔT, tá? Então, no lugar do I vai 16 ampere. No lugar do N não sei, é o que eu quero calcular, vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 1 minuto, que é 60 segundos, certo? Então, atenção, isso aqui, né? 1 minuto, tá? Aí, o que vai acontecer? Deixa eu voltar, perdão. Vai acontecer, eu vou cortar 1,6 com 16, desse lado vai sobrar 10, tá? Então vai ficar 10 igual, é isso mesmo, 10 igual a N, N vezes 10, nossa, que N esquisito, não, nossa, vai virar outra coisa. N vezes 10 a menos 19, se bem que esse N, ao contrário aqui também, 60. O 60 passa multiplicando, né? Então vai ficar 600 igual a N vezes 10 a menos 19. Então o N vai ser 600 dividido por 10 a menos 19. Ele vai subir com o expoente positivo, né? Certo? O expoente, muita atenção, tá? Então vai ficar N igual a 600 vezes 10 a 19. Então o N vai ser 6 vezes 10. Aí, como eu diminui duas casas, soma duas casas lá, 21 elétrons. Tá? Então 6 vezes 10 a 21, alternativa E. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima.